Salve, salve pessoal! A gente vai começar a resolver uma lista de elevadores, tá? Então, essa lista tem 14 questões, algumas questões teóricas, outras questões envolvendo contas. Então, vamos trabalhar, vamos lá. Então, e aí, mediante a resolução dos exercícios, a gente vai revisando o conteúdo. Então, primeira questão. Pedro, ao se encontrar com João no elevador, iniciou uma conversa conforme a charge a seguir. O médico mandou perder peso. O que vai isso aqui com essa balança? Então, de acordo com as informações da charge, verifique se João. Então, lembre, o elevador, quando ele está subindo ou descendo com aceleração, a gente tem uma alteração na normal, né? Então, eu altero a minha normal, que a gente sabe que é o peso aparente, né? Então, tem esse nome de peso aparente. E aí você tem a percepção que aparentemente você está mais leve ou mais pesado. Só que isso é uma percepção, é um peso aparente. O seu peso e a sua massa não mudam. Então, a massa. Opa! Então, a massa, ela não muda. Massa não se modifica. Lembra, para perder massa, eu tenho que ou emagrecer ou engordar. Então, a minha massa não se altera. A minha massa não se altera. E se a minha massa não se altera, o meu peso não se altera também, porque o peso é massa vezes gravidade do planeta. Independente de eu estar no elevador ou não, minha gravidade é a mesma, eu estou naquele planeta. Então, o meu peso não muda, o que muda é a minha força normal. Então, nem se a massa não muda, a gravidade não muda, o peso também não se altera. Então, a letra certa vai ficar a letra C, terá seu peso inalterado pelo movimento acelerado do elevador. Então, ó, muda sua massa, letra A? Não. Diminui seu peso? Não. Terá o seu peso indicado pela balança quando o elevador estiver parado? Ó, a balança, ela indica o quê? Massa. A balança não mostra o peso, ela mostra a massa. Aumentará a sua massa? Não, não aumenta a massa, então essa é a ideia da questão. Com isso a gente consegue resolver. Então, a massa e o peso não se alteram. Tudo bem? Então, é uma questão teórica, tá? Tanto a massa quanto o peso não se alteram. Então, a massa não se altera, o peso também não. Vamos lá. Questão 2. Considere dois instantes no deslocamento de um elevador em viagem de subida. O início, imediatamente após a partida. Então, vamos pensar no elevador aqui. Então, vamos pensar em duas situações. Ó, pensar em duas situações. Ó, dois elevadores. Então, ó, um aqui que eu vou falar de situação I. O que acontece? É imediatamente após a partida. Então, considere dois instantes, o elevador está subindo. Ó, vamos com calma. Então, até vou colocar aqui no cantinho também, aqui embaixo, melhor. Se o elevador está subindo, a gente sabe que a velocidade dele é para cima, tá? O vetor velocidade é para cima. Só que assim, no início da subida, ele tem que ele está parado e ele passa a ganhar velocidade, então ele tem que acelerar. Então ele tem uma subida que a gente chama de subida acelerada. Então meu vetor aceleração é para cima. Por que o vetor aceleração é para cima? Porque o movimento acelerado ele consiste nos vetores velocidade e aceleração terem mesmo sentido. Se fosse um movimento retardado, a aceleração teria sentido contrário. E aí, pela segunda lei de Newton, a gente sabe que para onde aponta a aceleração, aponta a força. Então, a força resultante aponta para cima. Força resultante para cima. Certo? E aí eu consigo perceber que essa é a questão do elevador. E aí depois a gente olha os vetores. Então, eu tenho imediatamente após a partida e no final, imediatamente antes da parada. Então, o elevador está subindo, 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 ele vai ter que parar. Para ele parar, ele tem que frear. Bom, mas antes dele parar, ele está subindo. Ele está com velocidade para onde? Velocidade para cima. Então, a velocidade desse elevador é para cima. Só que o que acontece com a aceleração? A aceleração dele é para baixo, porque o movimento está freando, é um movimento retardado. Então, a aceleração é para baixo. Esse é um movimento que a gente chama de retardado. E aí, se a aceleração está para baixo, pela segunda lei de Newton, a força sempre aponta para onde está a aceleração. A força é para baixo. Essa seria a força resultante. Tudo bem? A gente consegue desenhar esses vetores. Desprezando todos os atritos, é correto afirmar que a força no cabo, então eu tenho um cabo na cabine no início e no fim. Então, ó, existe um cabo que puxa o elevador, certo? Esse cabo, ele exerce uma força. Essa força a gente chama de força de tração. Então, eu tenho aqui a tração para cima e esse elevador tem um peso, certo? Então, ele tem uma força para baixo que é o peso. Beleza.
Mesma coisa aqui embaixo. Só vou jogar um pouquinho mais para baixo para... Opa! Para não pegar a questão junto. Vou jogar só um pouquinho mais para baixo. Então, aqui também ele tem uma tração. Só que essa tração ele não chamou de T, ele chamou de força no início. Então, vamos até mudar aqui. É a força no início. Vou colocar um Izinho aqui. E aqui eu tenho a força no fim. E ali embaixo eu continuo com o peso, que não se muda, não muda, que nem a gente viu na questão. Então, vamos lá. Vamos pensar no seguinte. Se a força resultante na situação inicial ela está para cima, se a força resultante na situação inicial está para cima, aqui eu vou colocar situação final. Se essa força está para cima, bom, o que eu consigo concordar aqui? Qual força é maior, a de cima ou a de baixo? Cara, a de cima. Se a força resultante está para cima, isso significa que a soma das forças está dando para cima. Então, obrigatoriamente, a força de cima ela tem que ser maior em módulo do que o peso que está para baixo. Então, eu tenho certeza absoluta que a força ela tem que ser maior, que ela tem que puxar o elevador e acelerá-lo. Agora, já aqui é o contrário. Aqui, a minha força resultante está para baixo. Se a força resultante está para baixo, que força que é maior? A força peso. Então, a peso, porque está para baixo a força resultante, o peso está para baixo, a força peso, ela é maior do que a força final aqui que a gente está falando, maior que a tração. Então, ó, deixa eu só colocar aqui no cantinho. Então, o que a gente percebe? Aqui, a força é maior que o peso. E aqui a força é menor que o peso. Então, vamos pensar assim. Vamos colocar um valor para o peso. Se o peso vale 10, esse valor é maior que 10, por exemplo, 15. Se o peso vale 10, ele tem que ser maior que essa força final. Sei lá, pode ser 5, 3, é menor. Então, eu consigo perceber que a força no início ela tem que ser maior do que a força no fim, tá? Pela própria desigualdade que a gente construiu. Então, a gente tem essa relação aqui, tá? Então, com essa relação, a gente consegue matar a questão, tá? Então, tem essa relação. Vamos lá. Ele quer a força, ó, ele fala a força exercida pelo cabo no início e no fim. Bom, a força sempre é para cima, tá? A força do cabo sempre é para cima. Então, vertical para cima, vertical para baixo? Não. Vertical para cima nos dois casos e a força no início é maior que a força no fim, verdadeiro. Tá? Letra B. Vertical para baixo? Não. Vertical para baixo também não. Então, só de saber que era vertical para cima, você já matava a questão. Então, fica a letra B. Beleza? Tranquilo? Então, relembrando aí, então eu consigo perceber essa situação. Vamos para a próxima. Ó, questão 3. Questão 3 fala o seguinte. Imagine a situação de um elevador de massa emisão que de maneira simplificada seria sujeito somente a duas forças. A tensão produzida pelo cabo que o elevador sustenta, T, e o peso P. Suponha que o elevador esteja descendo com velocidade que decresce. Então, ó, vamos desenhar esse elevador. Então, eu tenho o elevador. Esse elevador tem forças. Que força que é essa? Tração. Ele tem o peso para baixo. Tem peso para baixo. Olha, ele está falando assim, que o elevador, vamos fazer as informações. O elevador desce, suponha que o elevador esteja descendo, e ele fala com velocidade que decresce, tá? Então, vamos lá, se ele desce, ele está indo para baixo, então a velocidade dele é para onde? Para baixo. Só que agora tem que tomar cuidado, a velocidade decresce. Se a velocidade decresce, ela está diminuindo, o cara está freando, então ele tem que frear, o movimento retardado. Então, se a velocidade está para baixo, o movimento retardado, o vetor velocidade e aceleração tem sentidos contrários. Se a velocidade está para baixo, a aceleração está para cima. Se a aceleração está para cima, a força resultante ela tem que estar para cima. Por quê? Porque força resultante e aceleração apontam no mesmo sentido, conforme a segunda lei de Newton. Beleza? Se a força resultante está para cima, o que ela fala? Qual força é maior? A tração. Então, tração é maior do que o peso. Então, a tração ela é maior que o peso, tá? E com isso a gente mata a questão. Então, a tração não pode ser igual ao peso nesse caso, ela não é menor, ela é maior. E a força resultante, existe força resultante, ela é diferente de zero. Então, ó, existe uma força resultante, ela não é nula, ela existe. Opa, eu marquei errado, perdão, não é igual a zero, ela é diferente de zero. Então, igual a zero está falando que ela é igual a zero. Não, ela é diferente de zero, né? Ela existe. Então, ó, existe um vetor aqui, então ele não pode ser zero, tá?
Então fica aí letra C. Beleza? Tranquilo? Vamos lá então. Deixa eu só ver. Bom, já demos 10 minutos. Vamos lá para a questão 4. Questão 4 fala o seguinte: um fabricante de elevadores estabelece por questões de segurança que a força aplicada nos cabos que sustentam os elevadores não pode ser superior a 1,2 vezes 10 a 4. Considere um desses elevadores com massa de 1 vezes 10 ao cubo e admita G igual a 10. Nessas condições, a aceleração máxima do elevador na subida, então, ó, na subida, ele quer saber a aceleração máxima na subida, não pode ser superior a. Olha, o único jeito da corda arrebentar é se o elevador estiver subindo acelerado para cima, né? Porque quando ele sobe acelerado para cima, a tração é maior. Então vamos desenhar o elevador aqui. Então, ó, desenhando o elevador. De novo, eu estou com as mesmas forças. Força de quê? Tração. Eu tenho força peso para baixo. Vamos lá. Eu sei que esse elevador ele está subindo. Então, o elevador sobe. Velocidade para cima. Ele sobe. O único jeito desse corda arrebentar é se ele estiver subindo e acelerando. O cabo está puxando cada vez mais forte. Então, ó, eu tenho uma aceleração para cima. E se a minha aceleração está para cima, a força resultante tem que estar para cima para essa força de tração ser maior. Então, ó, eu tenho força resultante para cima. Beleza? Força resultante para cima. Tá, beleza, legal. Então, o que eu vou fazer? Agora é uma questão de cálculo. Eu vou calcular a força resultante, vou aplicar a segunda lei de Newton. Então, usando a segunda lei de Newton, força resultante é igual a massa vezes aceleração. Só que quem que é a força resultante? Eu quero somar o vetor tração com o vetor peso, só que esses vetores têm sentidos contrários, então eu subtraio eles. Então vai ficar assim, tração, por quê? Por que a tração? Porque a força resultante está para cima, então é a maior que é de cima menos a de baixo nesse. Então, tração menos peso, tração menos peso, isso é igual a massa vezes a aceleração. Vamos lá, a tração, ele falou qual que é a tração máxima, ó, 1,2 vezes 10 a quarta, 1,2 vezes 10 a quarta. O peso a gente tem que calcular. Como calcula o peso? O peso se calcula como massa vezes gravidade. Vamos calcular aqui em cima. Peso é massa vezes gravidade. A massa do elevador é 1 vezes 10 ao cubo e a gravidade vale 10. Então, o peso vale 1 vezes 10. 10 ao cubo com 10 a 1 vai ficar 10 a quarta newtons. Então, vou colocar aqui, ó, menos 1 vezes 10 a quarta. Tudo isso igual a massa dele, que a gente viu ali, vale 1 vezes 10 ao cubo, jogar um pouco mais para o lado, 1 vezes 10 ao cubo, vezes a aceleração. Beleza? Quando a gente subtrair 1,2 de 1, vai ficar 0,2 vezes 10 à quarta. Isso é igual a 10 ao cubo vezes a aceleração. Então, ó, esse 0,2 fica 2 vezes 10 ao cubo, que é igual a 10 ao cubo vezes a aceleração. Tá? Então, ó, 10 ao cubo com 10 ao cubo dá para cortar. Então, essa aceleração vale quanto? 2 metros por segundo ao quadrado. E a gente mata a questão. Beleza? Matamos lá a questão zita. Nossa, deixa eu destacar aqui de aceleração vale 2, resposta letra B. Beleza? Então, ó, deixa eu sair da frente aqui minha cabeça. Então, é assim que você faz esse exercício. No caso aqui, usei notação científica, joguei a vírgula para a direita, o expoente diminuiu 1. Então, por isso ficou 10 ao cubo. Tá? E aí eu acho a aceleração. Fechou? Próximo, questão 5. Uma pessoa de massa igual a 80 kg, então ele me deu a massa, 80 kg, está dentro de um elevador sob uma balança calibrada que indica o peso em newtons. Lembra, a balança indica a normal, certo? Então só tem que tomar cuidado que isso aqui ele está tentando te induzir. Ela mostra a normal, conforme o desenho abaixo. Normal também é chamada de peso aparente. Vou fazer essas anotações aqui. Tá? Quando o elevador está acelerado para cima, então ó, ele já me deu a aceleração dele para cima. Eu nem preciso da velocidade, porque se a aceleração está para cima, eu sei que a força resultante está para onde? Está para cima.
Então, a força resultante para cima. Beleza? Então já mata. Ele quer saber, ó, o menininho, quais forças tem nele? Vamos aproveitar o desenho aqui, desenho. Bom, eu tenho a normal, nossa, foi uma merda. Eu tenho a normal para cima. Eu tenho o peso para baixo, tá? Essas são as forças que existem. Se a força resultante está para cima, eu sei que a normal, que a força está para cima, ela é maior que o peso. Tudo bem? Então vai ficar assim, normal. Né? Antes disso, né? Ele quer o quê, na verdade? Ele quer achar, ó. Acho que eu nem terminei de ler, viajei. Então, ó, quando o elevador está acelerado para cima, né? Eu tinha parado aqui. A pessoa observa que a balança indica. Então ele quer saber o valor que a balança indica, ou seja, ele quer saber a normal, tá? Então ele deu a gravidade aqui. Então beleza. Consegui achar que a força resultante está para cima. Então essa força é maior que essa. O que a gente vai fazer? Usar a segunda lei de Newton. Força resultante é igual a massa vezes aceleração. Vetores em sentidos contrários. O que a gente faz? Subtrai o maior do menor. No caso, o maior é a normal. Então vai ficar assim: normal menos o peso. Isso é igual a massa, que vale lá em cima a gente anotou, 80, vezes a aceleração que ele deu aqui também, ó, 2. Onde que ele deu? Tá aqui, ó. Aceleração vale 2. Então, vamos calcular o peso. Peso é massa vezes gravidade. Isso aí é massa 80, gravidade no caso é da Terra 10, vai ficar 800 newtons, tá? Então vai ficar assim, vamos lá, normal menos 800. Isso é igual a 80 vezes 2, 160. Passo o menos 800, que está aqui, para o outro lado somando, então vai ficar que a normal, ela é 800 mais 160, isso dá 960 newtons. Tá? Então, acha a resposta, isso dá a letra D. Letra D. Beleza? Tranquilo? Então, olha que interessante. Então, consegui matar mais uma questão. Perceba, a ideia em geral, ela está em achar onde está o vetor força resultante. E aí, aplicar a segunda lei de Newton. Por quê? Eu vendo para onde está o vetor força resultante, eu vejo qual força é maior, se é de cima ou de baixo, e subtraio elas. Tá? No caso, até agora, de conta, as duas foi para cima, né? Vamos ver então essas 6. A queda de um elevador em um prédio no centro de Porto Alegre, no final de 2014, reforçou as ações de fiscalizações nesses equipamentos, especialmente em relação à superlotação. A partir desse fato, um professor de física resolve explorar o tema em sala de aula e apresenta aos alunos a seguinte situação. Um homem de massa 70 quilos está apoiado numa balança calibrada em newtons. Opa! Se a balança está calibrada em newtons, ela está medindo o quê? A normal. Num elevador que desce a razão de 2 metros por segundo ao quadrado. Então, nesse caso aqui, não fica claro, né, se ele está descendo acelerado ou retardado, mas aparentemente, pelo que ele fala, a razão de 2, quer dizer que ele está acelerando, tá? Então, a gente vai assumir essa informação. Então, ó, vou desenhar o elevador, tem uma pessoa lá dentro, então uma pessoinha lá dentro, tá? Essa pessoa tem umas forças nela. Quais forças? Normal e a força peso. Beleza. Vamos lá com calma. Esse elevador ele está descendo, né? Esse elevador desce. Se o elevador desce, a velocidade dele está para baixo. Só que o exercício fala que ele desce acelerando. Então, se ele desce acelerado, a aceleração está o quê? Para baixo. Se ele desce acelerado, a força resultante está para onde? Para baixo também. Então, a força resultante é para baixo. Beleza. Eu agora estou num carro diferente do de cima. Agora a força está apontando para onde? Para baixo. Qual força é maior? A de baixo. Peso. Vamos fazer a conta? Força resultante segundo a lei de Newton. Massa vezes aceleração. Quem é a força resultante? A força resultante vai ser o seguinte. Peso. Por que peso? Porque agora a de baixo é maior do que a de cima. Então agora, diferente nos outros casos, é peso menos normal. Que é igual a massa vezes a aceleração. Vamos lá, o peso dele, ó, 70. Se a gente calcular o peso, 70 vezes 10 dá 700 newtons. Beleza, o peso dá 700 newtons. Então vai ficar assim, ó, 700 menos a normal
que é o que eu quero achar. Isso é igual a 70, que é a massa dele, vezes a aceleração, que ele fala que é 2. Beleza, o que vai acontecer aqui? Vai ficar 700 menos a normal. Isso é igual a 140. Meus caros, o que a gente vai fazer aqui? Este 140 eu vou passar para o outro lado subtraindo e essa menos normal vai passar para cá. Vai ficar assim, 700 menos 140, tudo isso igual a normal. Disso eu concluo que a normal vale 560 newtons. Tá? Deixa eu só sair com a minha cabeça da frente e a gente consegue marcar a questão, fica a letra I. Então, marco questão 560 newtons. Beleza? Que letra que deu? Letra A. Outra eu tinha marcado, marquei. Então, aí. A ideia é essa, desenhar os vetores, calcular a força resultante e ver para onde está apontando. Essa é a ideia. Tá? Fazendo isso vai dar certo. Então, vamos lá, estamos indo bem. Questão 7. Um elevador possui massa de 1.500 kg. Considere a aceleração da gravidade igual a 10. A tração no cabo do elevador, então olha aqui é o que? A tração no cabo do elevador quando ele sobe vazio com uma aceleração de 3 metros por segundo ao quadrado. Então vamos lá. Aqui também fica meio que subentendido que ele está subindo e acelerando, né? Não fica muito claro, mas a gente vai considerar isso. Então, ó, eu tenho o elevador. Sob esse elevador, eu tenho uma força de tração. E lembra, esse elevador tem massa, então existe o que para baixo? Existe a força-peso. Vamos lá. Ele está subindo, ou seja, tem uma velocidade para cima. Ele está subindo acelerado, com aceleração para cima. Por que aceleração para cima? Lembra? Movimento acelerado, velocidade e aceleração sempre no mesmo sentido. Se a aceleração está para cima, a força resultante está para cima. Então, a força resultante fica para cima. Beleza, eu quero o quê? Eu quero achar a tração. De novo, o que eu calculo? Força resultante é igual a massa vezes a aceleração. Neste caso, a força resultante está para cima, então essa força é maior. Então vai ficar o quê? Tração menos o peso, tudo isso igual a massa vezes a aceleração. A tração é o que eu quero. O peso, vou um pouquinho direto. Se a massa é 1.500, 1.500 vezes 10 vai adicionar um zerinho, vai ficar 15 seguido de 3 zeros, 15.000. Então aqui o peso vai dar 15.000. Isso vai ser igual a massa de 1.500 vezes a aceleração, que vale, o enunciado deu, está de vermelho ali, vale 3. Então, 1.500 vezes 3. Então, vai ficar assim, tração menos 1.500, menos 1.500 não, menos 15.000. Tudo isso é igual, 1.500 vezes 3, 4.500. Ó, vou passar o menos 15.000 para o outro lado, então esse menos 15.000 vai passar para o outro lado somando. Então, vai ficar aqui a tração, ela vale 15.000 mais 4.500 vai ficar 19.500 newtons. Essa é a minha força de tração. Então, isso aqui fica letra E. Letra E. Beleza? Então, de novo, a mesma ideia. Vamos lá. 8. Estamos acabando já. Ó, deu 23 minutos. Bom. Uma pessoa de massa igual a 65 quilos está dentro de um elevador inicialmente parado, que começa a descer. Então, ó, se esse elevador está inicialmente parado e ele começa a descer, então ele está o quê? Acelerando. Tá? Então, ele começa a descer e ele vai acelerando. Durante um curto intervalo de tempo, o elevador sofre uma aceleração para baixo. Olha, ele já deu aqui a aceleração para baixo de módulo igual a 2 metros por segundo ao quadrado. Considerando a aceleração da gravidade. Considerando a aceleração da gravidade igual a 10 metros por segundo ao quadrado, durante um tempo em que o elevador acelera, a força normal, então ele quer o quê? Ele quer a força normal exercida pelo piso na pessoa é. Então, pessoal, de novo, desenho o elevador. Vamos lá, eu tenho a pessoa aqui dentro. A pessoa está ali dentro. Existem que forças sobre ela? Normal. E existe o peso para baixo.
normal e o peso para baixo. Vamos lá. Ele falou que o elevador desce, velocidade para baixo. Nem precisaria desenhar porque ele já me deu quem é a aceleração. Ó. Ele já falou que a aceleração está para baixo. Se a aceleração está para baixo, eu sei quem é a força resultante. Se a aceleração está para baixo, eu sei que a força resultante está para onde? Para baixo, porque pela segunda lei de Newton, força e aceleração apontam sempre no mesmo sentido. E agora vamos lá, o que eu faço? Calculo a força resultante usando a segunda lei de Newton, massa vezes aceleração. Só que agora a força está para baixo, então a força de baixo é a maior. Então a força-peso ela é maior que a normal. Então vai ficar assim, peso menos a normal, porque a força-peso é maior dessa vez, isso é igual a massa vezes aceleração. Ok? Então vai ficar o peso. Vamos lá direto. A pessoa tem 65 quilos. 65 quilos vezes 10, isso dá 650. Menos a normal. Tudo isso igual a massa, que é 65, vezes a aceleração, que eu esqueci, mas ele deu que vale 2. Então vai ficar assim, 650 menos a normal. Tudo isso igual a 130. Vamos lá, de novo, a mesma coisa que a gente já fez antes. Passa 130 para cá, normal para cá. Então vai ficar que a normal ela vai ser igual a 650 menos 130. Certo? Então 650 menos 130. Então se você fizer essa continha, a normal vai dar 520, se eu não me engano. 520 newtons. Beleza? 520 newtons. Isso dá a alternativa letra. Safo, meus caros. Beleza? Então, mais uma vez, a ideia é a mesma, é fazer esse procedimento. Vamos lá, 9. Uma garota de 50 kg está em um elevador sobre uma balança calibrada em newtons. Então, essa balança, lembra, ela indica a normal. O elevador move-se verticalmente, com aceleração para cima na subida e com aceleração para baixo na descida. Então, a gente tem duas situações. Aceleração para cima na subida e aceleração para baixo na descida. O módulo da aceleração é constante igual a 2 em ambas situações. Considere G a diferença em newtons entre o peso aparente entre o peso aparente da garota, indicado quando o elevador sobe e quando o elevador desce. Então, vamos lá. A gente vai olhar primeiro. Vamos fazer duas situações. Na subida, depois a gente vai olhar na descida. Beleza. Na subida, o que eu tenho? Então, vamos lá. Vou desenhar o elevador, a menina está lá dentro. Beleza? Desenha ela aqui. Então, ó, eu tenho o elevadorzinho, tem essas situações. Bom, na subida, ele fala a velocidade na subida, se ele sobe a velocidade para cima. Só que ele fala para a gente que a aceleração ela é para cima na subida, então ele já nos deu a dica. Então, aceleração para cima na subida. Se a aceleração é para cima na subida, a força resultante ela é o quê? Para cima. Então, a minha força resultante continua sendo para cima. Tá? E no contrário, na descida é a mesma coisa, é tudo ao contrário. Ele desce, velocidade para baixo, ele fala no enunciado que a aceleração é para baixo. Se a aceleração é para baixo, a força resultante, conforme a segunda lei de Newton, aponta sempre na aceleração, a força resultante é para baixo. Então, sempre no mesmo sentido. Cara, calcula aqui. Força resultante é igual a massa vezes a aceleração. Tá? Quem que é a força resultante? Vamos desenhar as forças. Normal, peso. Desenhar pequenininho aqui, ó. Normal e peso. Bom, neste caso deste exemplo aqui, eu vou até subir um pouquinho, ó. Que eu vou subir um pouquinho também. Nesse caso aqui, meus caros,
A força resultante está para cima. Se ela está para cima, a força de cima é maior. Então, a gente vai subtrair normal menos peso. Isso é igual a massa vezes a aceleração. Beleza? Vamos ganhar um tempinho aqui para caber. O peso da menina a gente já sabe, 50 vezes 10, 500 newtons de peso. Tá? Esse é o peso dela. Beleza, então vai ficar assim, normal menos 500. Isso é igual a massa dela, que é 50, vezes a aceleração, que vale 2. Tá? Então, a aceleração vale 2. Então, vai ficar assim, normal, ó, menos 500, isso é igual a 100. Então, a normal vai dar quanto? A normal vai dar 600 newtons, beleza? Então, normal vai dar 600 newtons. Essa é a normal da subida. Beleza, eu vou fazer a mesma coisa na descida. Força resultante é igual a massa vezes a aceleração. Só que no caso da descida, a força-peso é maior neste caso. Por quê? Ele está descendo acelerado com a aceleração para baixo. Se a aceleração é para baixo, a força resultante é para baixo. Então, a força-peso ela é maior. A força-peso ela é maior. Beleza? Então, se a força-peso é maior, eu vou subtrair agora peso, que é maior, da menor, menos a normal. Tudo isso igual a massa vezes a aceleração. O peso já sabemos, vale 500 menos a normal, e aqui vai valer 50, a aceleração é a mesma, vezes 2. Então vai ficar assim, ó, 500 passa a normal para lá, aqui vai dar 100, então vai ficar menos 100, que é igual a normal. Ó, vamos só realinhar aqui. Então, normal, normal, 500, 500. O que aconteceu aqui? 500 é do peso, beleza? 50 vezes 2 dá 100. Esse 100 passei para o outro lado, ficou menos 100. Esse menos normal passei para lá mais normal, ficou aqui, ó, mais a normal. Então, a normal vai dar 500 menos 100 dá 400 newtons. Então, se a gente calcular a diferença na subida 600 menos na descida 400, a diferença dá o quê? A diferença dá 200 newtons. Beleza? Isso dá a letra D. Safo? Bom, bom. Questão legal. Trabalha os dois casos. Tá? Então conseguimos matar aí a questão. Vamos lá. Vamos para a próxima. Um corpo de massa 2 kg está pendurado em um dinamômetro preso ao teto de um elevador. Uma pessoa no interior deste elevador observa a indicação fornecida pelo dinamômetro é 26 newtons. Usando a aceleração da gravidade, o elevador pode estar. Então, ó, vamos pensar no seguinte. O que é um dinamômetro? Um dinamômetro é uma coisa, é um instrumento que a gente usa para medir o peso, né? Ou a massa, às vezes, dependendo. Então, vamos supor aqui, eu tenho um cara preso no teto, vamos colocar uma bolinha aqui presa no teto de um elevador. Então, existe uma força aqui, que é a força lida pelo dinamômetro, tá? Vamos chamar de força R? F, geralmente é uma força elástica, mas tudo bem, vamos chamar de F. E eu tenho o peso para baixo, beleza? Só que, pessoal, presta atenção comigo, o seguinte, o peso dele, quanto que custa o peso dele? O peso dele é massa vezes gravidade. A massa é 2, não é? Se a massa é 2, 2 vezes 10, o peso vai dar 20 newtons. Percebe que 26 newtons é maior que o peso? Então, com certeza, essa força aqui, ela vale 26 newtons, enquanto essa força vale 20. Então, a força resultante está para onde? Está para cima. Por quê? A força resultante está no sentido da maior força, que é 26. Então, eu sei que esse cara está com força resultante para cima, então ele está com aceleração para cima. E aí ele pode dar com dois casos na velocidade. Ou ele pode estar com velocidade para cima, que aí seria o quê? O movimento de sobe acelerado, né? Velocidade para cima, vetor aceleração para cima. Então, eu estou no caso de sobe. Ô, merda. Sobe acelerado. Ou eu posso estar no caso que a velocidade ela está para baixo, mas os outros vetores estão iguais. Então, ó, copiando e colando só para a gente ver, ou eu posso estar nesse caso aqui, ó. Vou copiar, só vou inverter o sentido da seta. A seta está para baixo. Então, aqui ele desce, que a velocidade está para baixo, desce, só que ele desce com aceleração para cima, vetor velocidade e aceleração em sentidos contrários. Então, ele desce o quê? Retardado.
Então, ele desce freando, desce retardando. Então, essas são as duas possibilidades. Que a gente já talvez já dê para excluir. Ó. Ele não está em repouso, ele pode estar descendo com aceleração, não pode descer em movimento uniforme, não pode subir com velocidade constante. Ele pode subir com aceleração, descer com aceleração? Pode. A gente tem que calcular isso agora. Então vamos lá. Se a força está para cima, lembra, força resultante é igual a massa vezes a aceleração. Se a força está para cima, a força de cima é maior. Então F menos o peso, isso é igual a massa vezes a aceleração. A força F vale 26. O peso a gente já viu, a gente calculou, vale 20. Tudo isso é igual a massa, que vale 2, vezes a aceleração que eu quero saber. 26 menos 20, 6 é igual a 2A. E o A vale quanto? 6 dividido por 2, 3 metros por segundo ao quadrado. Tá? 3 metros por segundo ao quadrado, isso fica letra E. Ele pode estar subindo com aceleração de 3. Ou descendo com aceleração de 3, mas ele não pode descer com aceleração de 2. Então, a gente mata a questão também. Beleza? Muito bom, muito bom. Tá? Então, estamos terminando. Essa já é a 10. Os dois últimos são mais pegados. De provas militares. Agora, tá tranquilo. Vamos lá. 11. Um bloco de 10 quilos. Vamos lá. Deu a massa, 10 quilos. Está preso no teto de um elevador por meio de um cabo que suporta uma tensão máxima de 150. Quando o elevador começa a subir, o cabo se rompe ao atingir a tensão máxima. Considerando G igual a 10, é correto afirmar que no momento da ruptura do cabo, ele quer a aceleração do elevador. Pessoal, ó, 150 newtons é a tração máxima. A tração arrebentou, superou isso. O bloco, já vamos calcular o peso. O peso é massa vezes gravidade. O peso é 10 vezes 10, isso dá 100 newtons. Beleza? Então, o que a gente percebe? A tração está maior que o peso. 150 é maior que o P. Então, este elevador, ele está subindo, né, ele já falou, estava subindo, não tá? Ó. O elevador, blá, 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 cadê? O elevador está preso, quando o elevador começa a subir. Então, ó, e ele até fala, começa a subir, né? Então, no começo da subida, ele sobe acelerado. Então, o que está acontecendo? Eu estou subindo com velocidade para cima, eu tenho aceleração para cima também, e aí, se a aceleração está para cima, a força resultante está para cima, pela segunda lei de Newton. Então, eu tenho aqui duas forças, tensão para cima, e eu tenho peso para baixo. Ele me deu todas as forças que eu preciso fazer. Eu preciso calcular, né? Só preciso calcular. Então, só ajeitar aqui. Então, esse é o meu peso. Pessoal, mesma coisa. Se a força resultante está para cima, a gente já até percebeu isso. Percebeu isso antes? A força de tração tem que ser maior que o peso. Então, vai ficar assim. Força, vamos fazer aqui no cantinho. Força resultante é igual a massa vezes a aceleração. Beleza. Que força que é maior? Tração. Então, tração menos o peso, tudo isso é igual a massa vezes a aceleração. A tração ele me deu, vale 150. O peso a gente calculou, vale 100. Isso é igual a massa do elevador, que vale 10, vezes a aceleração. Tá? Então, opa, aqui é 100, aqui 150. Bom, quando você fizer 150 menos 100, dá 50, que é igual a 10 vezes a aceleração. Corta um zerinho do lado esquerdo, um zerinho do lado direito, fica que a aceleração vale 5 metros por segundo ao quadrado. Então, essa seria a nossa resposta. Beleza, meus caros? Então, foi mais uma. Essa foi a 11. Está acabando. Falta 3 questões. Então, ó, deu 40 minutos, acho que vai dar uns 50. Né? Tem uma lá que é complicada. Essa aqui é rápida. 12. Às vezes, eu já marquei o X aqui? Não marquei. Letra B, perdão. Letra B, a outra eu tinha marcado, né? Letra E. Então, marcamos letra B, matamos. Vamos lá, 12. Essa aqui é uma questão teórica bem tranquila. Só trocar o marca-texto. Então, ó, às vezes as pessoas que estão no elevador,
em movimento sentem uma sensação de desconforto geral na região do estômago. Isso se deve à inércia dos nossos órgãos internos localizados na região e pode acontecer. Pessoal, a gente sente desconforto justamente quando o elevador acelera. Se ele acelera tanto para cima quanto para baixo. Em movimento uniforme, a gente não sente isso. A gente sente essa coisa, esse desconforto nas acelerações, seja aceleração, seja frenagem, tá? Então, ó, então a gente tem que ver algo disso. Quando o elevador sobe ou desce em movimento uniforme? Não, movimento uniforme não, porque aí você não sente aceleração. Apenas quando o elevador sobe em movimento uniforme? Também não. Apenas quando o elevador desce em movimento uniforme? Pô, de novo, também não. Quando o elevador sobe ou desce em movimento variado? Verdadeiro. Pode tanto subir ou descer, o que, que eu tenho que sim? Eu tenho que ter aceleração. Porque se eu sinto aceleração, se eu tenho aceleração, pela segunda lei de Newton, eu tenho o quê? Uma força resultante. Aí eu sinto esse desconforto. E a letra E está errada porque é apenas quando o elevador sobe. Não, pode ser quando ele sobe ou desce. Tá? Sobe ou desce. Então, letra D. Beleza, vamos lá. Questão 13. Agora, essas duas últimas questões são questões de provas militares. Essa 13 é da Escola Naval, a 14 é do ITA e a gente fecha a nossa lista. Essa 13 da Escola Naval é mais difícil que a do ITA, tá? Então, vamos começar por ela. Então, ó, ela vai envolver outros assuntos, né, a mais do que elevadores, né? Até agora a gente só precisou de peso, né, coisas de dinâmica para resolver. Essa próxima já é um pouquinho chata, porque a gente vai precisar de fugiu o nome, de relatividade da aceleração. Então, uma coisa lá de cinemática. Então, vamos lá. Uma cabine de elevador de massa emisão é puxada para cima por meio de um cabo, quando do seu teto se desprende um pequeno parafuso. Sabendo que o módulo da aceleração é relativa do parafuso em relação à cabine, então, ó, vamos anotar isso aqui de hoje. A aceleração relativa do parafuso em relação à cabine é 4/5 de g, onde g é a aceleração da gravidade. Qual a razão seria entre o módulo da tração T no cabo e o peso P da cabine? Ele quer saber uma razão, uma divisão. Então vamos lá, vamos com calma. Primeiro, a gente vai precisar ir com calma aqui. Então o que, que eu tenho? Eu tenho um elevador. Vamos desenhar aqui. Lá do elevador se desprende um parafusinho, tá? Se desprende um parafuso. E esse parafuso, ele tem uma aceleração, que eu vou chamar assim de aceleração, aí vamos tomar cuidado com a nomenclatura. Aceleração do parafuso em relação ao elevador, tá? Foi o que ele falou. Aceleração do parafuso em relação à cabine, tá? Então, eu vou colocar em relação ao elevador, ó. Aceleração relativa do parafuso em relação à cabine, ó, em relação à cabine. Então, essa é a aceleração dele. Vamos só orientar um eixo, tá? Eu vou colocar um eixo para baixo. Então, essa orientação, eu vou falar que para baixo é positivo, tá? Então, todo vetor que apontar para baixo, ele é positivo, que apontar para cima é positivo. E apontar para cima é negativo. Então, se esse vetor ele aponta para baixo, então ele é positivo. Tá? Então, essa aqui vai ser o que eu vou chamar de minha orientação dos vetores. O professor poderia fazer com a orientação para cima? Poderia, tá? Mas como os objetos estão caindo, fica mais fácil. Então, a minha orientação está para baixo. Então, agora eu vou precisar de uma coisa. Aqui a gente chama de relatividade. Relatividade das acelerações, tá? Então, essa questão fica difícil por causa dessa parte. O resto é elevador. O que eu preciso? Só para vocês entenderem. Então, eu peço, deixa eu primeiro escrever relatividade das acelerações. Então, vamos lá. Quais forças ele quer a razão entre a tração, força que está para cima, e o peso, que está para baixo. Só que assim, eu não sei, porque ó, ele fala assim, uma cabine de elevador é puxada para cima por meio que um cilindro, blá blá blá. Sabendo que qual é a razão entre o modo da tração no cabo? Então, ó, eu não sei se o elevador está subindo ou descendo, tá? Eu não sei a aceleração dele, porque lembra, eu precisava dos vetorizinhos. Eu precisava ver para onde está a aceleração do elevador. Então, eu vou chamar, não sei se é para baixo ou para cima, eu preciso saber a aceleração do elevador. Então, qual é a aceleração aqui? Eu vou colocar do elevador, aí eu vou já fazer uma coisa, do elevador em relação à Terra. Eu preciso saber quem que é esse cara, aí sim eu vou fazer aquela que é a força resultante. Então, beleza. O que eu vou fazer? Pessoal, a minha ideia é trabalhar o seguinte, eu vou trabalhar com relatividade das acelerações. Então, isso é uma coisa que a gente vê na cinemática. Então, que eu vou fazer aqui?
Eu vou falar que a aceleração do parafuso em relação ao elevador, isso é a mesma coisa que a aceleração do parafuso em relação à Terra, mais a aceleração da Terra em relação ao elevador. Por que eu posso fazer isso? Eu enfiei tipo uma letra aqui no meio, ó. Eu tenho o P, o T e o E, tá? Percebe? Era P e E, a primeira letra é P e a segunda letra é E. Então, meio que eu enfiei dentro desse caso a letra T. Eu posso fazer isso? Posso, só pensando em vetores, nem precisa pensar em aceleração. Imagina que eu tenho o vetor P, eu tenho o ponto P e o ponto E, tá? Esse seria o vetor PE, tá? Esse seria o vetor PE, tá? Então, vamos falar que esse é o PE. Só que se eu colocar um ponto aleatório aqui, por exemplo, um ponto T, se eu ligar PT, até trocar de cor, PT mais TE, percebe que a soma desses vetores, deixa eu só deixar mais bonitinho, ó, pela regra do polígono, ó, tá um ligado na bundinha do outro, ó, origem, seta, extremidade, origem, ó, seta na origem do outro, né, origem na extremidade do outro. Então eu consigo somar esses dois que eu destaquei agora de vermelho, esses caras são a soma, é tudo isso que eu estou falando. PE, ele é igual a PT mais TE. Isso é o que a gente chama de relatividade das acelerações. Então, eu posso fazer desse jeito, posso enfiar uma letra no meio. Então, vamos traduzir. Parafuso em relação ao elevador, parafuso em relação à Terra, Terra em relação ao elevador. Eu preciso dessa. Na verdade, eu não preciso da Terra em relação ao elevador, eu preciso do elevador em relação à Terra. A gente vai chegar lá. Então, ó, lembra que a gente falou que a aceleração para baixo era positiva. Então, a aceleração que ele falou, que é do parafuso em relação à cabine, que é o elevador, ela vale 4/5 de g. Então, ela vale 4g sobre 5. A aceleração do parafuso em relação à Terra, ó, o parafuso está caindo. Em relação à Terra, se ele não tivesse, não importa, quem olhasse de fora, o parafuso cai com a aceleração da gravidade, g. Tá? Então, o parafuso ele só cai por causa da gravidade, a aceleração disso é g. Mas eu vou escrever aqui A de t. Tá? Vou deixar em módulo aqui, que depois a gente vai pensar nisso. Não, vamos deixar vetorialmente, vai, por enquanto. Vamos deixar em módulo, vai, para não dar BO. Passa para lá. O que vai acontecer? A gente vai ter o seguinte, que a aceleração da Terra em relação ao elevador, ó, eu vou passar o g para lá, vai ficar 4g sobre 5 menos g. Pessoal, fazendo essa subtração, a aceleração da Terra em relação ao elevador, ela vale. Se você fizer o MMC, vai ficar 5g sobre 5, vai ficar 4g menos 5g, vai dar menos g sobre 5. Tá? Menos g sobre 5. Perceba o seguinte, olha o sinal de menos aqui. Se o sinal, o que esse sinal de menos está falando? Ele está falando que a orientação é com, mas depois a gente vai para lá. Só que isso que eu encontrei, o que eu estou falando nesse terra? Isso aqui é a aceleração da Terra em relação ao elevador. Só que eu não quero isso, eu quero o contrário. Eu quero do elevador em relação à Terra. Então, o que eu vou pegar? Eu vou pegar e fazer assim. Eu vou precisar de uma página mais. Vamos lá. Eu vou precisar de uma página a mais aqui que está acabando espaço. Então, o que eu posso concluir? Eu posso concluir que a aceleração da Terra em relação ao elevador, ela é menos, vamos pensar nisso vetorialmente, que isso faz sentido, menos a aceleração do elevador em relação à Terra. Um é menos o outro. O que eu estou querendo dizer aqui? Eu estou querendo dizer o seguinte, eu achei Terra em relação ao elevador, mas eu quero o contrário, eu quero o elevador em relação à Terra. Porque o que eu estou falando? Eu estou falando que a Terra está acelerando em direção ao elevador, não quero isso, eu quero a aceleração do elevador em relação à Terra. São em sentidos contrários, né? Um acelera em direção ao outro. Então, eu quero justamente esse aqui, ó, do elevador em relação à Terra. Só que ele é o menos o outro, né? Eu posso até escrever assim, ó, trocando o sinal para o outro lado, a aceleração do elevador em relação à Terra é menos a aceleração da Terra em relação ao elevador. Então, se a aceleração da Terra em relação ao elevador é menos g sobre 5, a aceleração do elevador em relação à Terra, ela é o contrário disso, é um sinal negativo, então ela é g sobre 5. Só que agora perceba o seguinte, essa aceleração deu o quê? Positiva. Se ela deu positiva, o que a gente conclui com isso? Que ela é orientada positivamente para baixo, né? Lembra, se desse positivo, o positivo é para baixo. Então, olha que beleza, eu sei agora para onde o elevador está. O elevador está para onde? Vamos voltar para o problema. Deixa eu só pegar aqui. Então, ó,
Vamos ver se eu não... Acho que eu peguei tudo sem querer. Opa. Aqui. Vou desenhar aqui o elevador. Agora eu sei qual é a aceleração do elevador. Qual é a aceleração do elevador? Positiva para baixo. Olha que beleza. Então, a aceleração do elevador, que era tudo que eu precisava, a aceleração do elevador em relação à Terra, ela está para baixo. E vale quanto? G/5. Se a aceleração está para baixo, a força resultante está para baixo. Beleza? Então, eu posso fazer isso. Então, vamos calcular a força resultante? Força resultante é igual a massa vezes a aceleração. Quem é a força resultante? Agora com calma. Quem é a força maior? É a de baixo. Então, o peso é maior. Então, vai ficar peso menos atração. Isso é igual a massa vezes a aceleração. Lembrando que essa aceleração é do elevador em relação à Terra. Então, o peso mg, na verdade, é mzão g, né? A massa é mzão, né? Deixa eu só ver. É mzão g menos a tração, isso é igual a massa, que é mzão, vezes a aceleração do elevador, que vale g/5. Tá? Então, a gente pode achar a tração, pessoal. O que eu tenho aqui? Eu vou passar para o outro lado, ó, vou passar a tração para cá e esse cara para lá. Então, vai ficar assim, tração é igual a mzão g menos mg/5. Tá? Faz o MMC, vai dar que a tração ela é igual, ó, 5mg/5, vai ficar 5 menos 1, vai ficar 4mg/5. Pessoal, agora você já mata a questão, porque o que é o mg? O mg, ele é o peso, tá? Então, esse carinha aqui, ele é o quê? O peso. Eu vou substituir pelo peso, tá? Então, vamos lá. Tração, olha o que eu vou fazer. Tração é igual a 4/5 do, esse mg eu troquei pelo peso. Passo o peso dividindo, vai ficar aqui tração sobre peso. Vale quanto? 4/5. Tá? Então, isso aqui já dá a resposta, letra D. Pô, questão difícil. Por quê? Difícil mesmo. Porque ela mistura esse problema aqui, relatividade e acelerações. Não é uma coisa comum, mas pode aparecer, principalmente em questões mais complicadas. Tá? Então, aparece essa relação e mistura uma outra parte da física. Professor, se eu não pensasse nessa sacada aqui, não tem problema. Se você achou a tração, ó, a tração vale quanto? 4mg/5. Divide pelo peso. Você vai fazer assim, tração sobre peso, tudo isso igual a... Bom, quem que é a tração? 4mg/5, aí tudo isso dividido pelo peso, mg. Quando você fizer divisão de fração, multiplica pelo impão, você vai cortar esses caras, vai dar 4/5 também, tá? Então, também dá certinho. Então, se você fizer divisão de fração, vai dar também 4/5. Beleza, meus caros? Pô, questão pegada essa aqui, questão pegada. Tanto que demorou, né? Então, ela envolve... Por que ela fica difícil? Envolve essa ideia, que não é muito comum, de relatividade das acelerações. Vamos para a última? A última é 14. Então, questão do ITA, questão 14. Não é da escola naval mais difícil que a do ITA. Última. Vamos lá. Acho que dá para fechar em 1 hora, hein? Uma pilha de 6 blocos iguais, de massa m, repousa sobre o piso de um elevador, como mostra a figura. O elevador está subindo em movimento uniformemente retardado, com aceleração de módulo A. Então, ó, ele já me deu a aceleração. Tá para onde? Está para baixo, né? Ele já falou tudo bonitinho. O modo da força que o bloco 2, o modo da força que o bloco 3 exerce sobre o bloco 2 é... Então, ele quer saber a força que um bloco exerce em outro. Essa é a força normal. Pessoal, aqui você tem algumas técnicas. Eu já vou direto para a técnica correta, tá? E aí a gente pode discutir isso. Eu poderia desenhar a força de cada bloquinho e depois tentar ver qual é a força que um atua no outro. Mas o que eu poderia pensar? A força que o 3, então, o 3, esse aqui, o 3, ele exerce no 2 é a força normal, certo? Então, é a normal que ele faz nele, que é a reação da força 2, ó, o 2 empurra o 3 para baixo, o 3 empurra o 2 para cima, tá? Então, eu posso pensar no seguinte, eu posso pensar numa técnica de pensar em juntar os bloquinhos.
E aí depois eu vou explicar por que isso funciona. Então, ó, eu vou pegar os blocos 1 e 2, então, blocos 1 mais 2, e eles vão empurrar o 3 para baixo. Porque o 3, ele vai empurrar o 2, né? O 3 está em contato com o 2. Mas, professor, não é o 1 e o 2 que estão em contato com o 3, é só o 2. Por que o senhor está juntando 1? Porque os pesos deles vão ajudar a pressionar o 2, o 3, né, no caso. Mas assim, eu vou depois mostrar por que dá certo. Então, eu vou juntar esses blocos. Qual é a força deles? Bom, eu tenho uma normal para cima, porque ele está em contato. Vou chamar isso aqui de normal. Vou chamar isso aqui de normal 1. E eu tenho peso para baixo. Peso. E aí, essa normal, ela é por quê? Porque ele está em contato com esse 3. Então, esse 3 está empurrando o 1 e o 2 para cima. Se o 3 está empurrando o 1 e o 2 para cima, o 1 e o 2 empurra o 3 para baixo. Então, eu tenho a reação dessa normal, que é o quê? A normal 1 aqui para baixo, tá? Junto com o peso desse bloco, vou chamar de P3, que seria o peso do bloco 3, tá? E aí ele tem uma normal para cima também, vou chamar de normal 2, seria outra normal. Deixa eu só desenhar maiorzinho aqui, ficou muito pequenininho. Então eu tenho uma outra normal para cima, tá? Seria a normal 2. Tá? Então essas são as forças, tá? Qual é a força que o 2 e o 3 fazem um no outro? Essa força é a normal 1. Essa norma 1. Então, eu quero achar essa norma 1. O que eu sei? Que esse bloco ele está com a aceleração para baixo. Né? Todos os blocos estão juntos com o elevador, então eles estão acelerando para onde? Para baixo. Se eles estão acelerando para baixo, a força resultante está para onde? Para baixo. O resultante está para baixo. Então, eu sei que dessas duas forças, peso menos normal, qual é maior? Peso. Então, vamos fazer o seguinte. O bloco 1 mais 2, a gente vai calcular a força resultante. Força resultante é igual a massa vezes aceleração. São dois blocos juntos, né? Então, a massa é dobrada, é 2m. Então, vamos lá. A força peso é a maior, então vai ser peso menos normal 1. Então, vai ser assim, ó. Peso menos normal 1. Tudo isso é igual a massa, só que a massa é 2m vezes a aceleração. Que ele chegou a dar quanto vale? Não, ele falou que vale A mesmo. O peso é o peso do bloco, ou seja, peso é como se calcula peso. Peso é massa vezes gravidade. Só que no caso a massa são dois blocos, é 2m vezes a gravidade. Então é 2mg. Então 2mg menos a norma 1, que é o que a gente quer, isso é igual a 2m vezes A. Olha, com calma, passa a normal para lá e esse 2ma para cá. Vai ficar assim, 2mg menos 2ma, isso é igual a norma 1. Então, coloque em evidência o 2m, vai ficar assim, 2m, abre parênteses, vai ficar g menos a. Essa é a resposta, essa é a normal, tá? Então, essa é a minha norma 1. Deixa eu só deixar tudo de azul. Essa seria a minha norma 1, tá? Então, essa seria a resposta. Perceba, uma questão mais tranquila, mas você tinha que pensar essa técnica, tá? Então, 2m, g menos a, fica letra D. Beleza? Por que isso dá certo, pessoal? Isso dá certo, né? Porque se a gente fosse desenhar cada um dos blocos, ó, só para mostrar que dá certo. Por que dá certo juntar? Vamos desenhar cada um dos blocos. Então, ó, eu vou desenhar o bloco 1. Opa. Bloco 1. Bloco 2. Bloco 3. Então, o que eu tenho? Eu tenho aqui, eu vou chamar do bloco 1, é o lá de cima, normal 1. Vamos pensar eles em repouso, só para vocês entenderem, tá? Mas eles não estão em repouso. Então, vamos pensar eles em repouso só para a gente entender. Peso 1. O peso de todo mundo é igual. O peso é P, né? Todos eles têm a mesma massa. Peso para baixo. Vamos lá. Por que o 1 tem essa força de cima? Porque o bloco 2 exerce, né? O bloco 2 empurra o 1 para cima. Então, o 1, ação em reação, empurra o 2 para baixo. Eu tenho aqui uma coisa que eu chamo de normal 1. Aí, o 2, ele é empurrado para cima pelo bloco 3. Isso aqui seria a normal 2, tá? Normal do bloco 2.
Né? Essa seria a normal do bloco 2. Vamos só colocar os vetores aqui. Por quê? Esse 3, não, vamos voltar para o desenho. O 3 empurra o 2 para cima. Só que o 2 empurra o 3 para baixo. Então aparece aqui, ó, essa normal 2. Normal 2 para baixo e o 3 tem uma normal 3 para cima. Pessoal, se a gente desenhasse cada um dos casos, vamos falar que eles estão o quê? Eles estão indo para baixo, né? Então todo mundo está com aceleração para baixo. Então todos os blocos estão com aceleração para baixo. Então as forças de baixo são maiores, concordam comigo? Todas as forças de baixo vão ser maiores, porque a força resultante da aceleração está para baixo, então a força está para baixo para todo mundo. Tá? Então, para todo mundo, a força está para baixo. Tá? Vou desenhar só de uma vez aqui. Então, para todo mundo, a aceleração está para baixo. Então, a força resultante está para baixo. Então, no caso do bloco 1, peso menos normal 1, vou ir direto aqui. Isso vai ser igual a massa vezes a aceleração. Tá? Então, o peso é maior, certo? No outro caso, as duas forças para baixo são maiores. Então, peso menos normal 1, peso mais normal 1, menos N2. E lembra, as de baixo são maiores. Isso é igual a MA. Perceba, ó, as duas de baixo, ó, essas, com essa, vai somar e tem que ser maior que essa. Então, essas somadas tem que ser maior que essa, menos essa. E no outro caso vai ser a mesma coisa também. Vai ser peso mais, vamos lá, N2, aí menos N3, isso é igual a massa vezes a aceleração. Se você quiser olhar só para essas duas equações, quem que é a força que o 2 exerce no 3 ou o 3 exerce no 2? A força que o 2 exerce no 3 é essa normal 2, ó. O 3 empurra o 2 para cima e o 2 empurra o 3 para baixo. Então eu quero essa, então eu posso olhar para essas duas equações. Se eu somasse essas equações, só essas duas, tá? Essa aqui eu posso até deixar um pouco de lado. Se eu somasse essas duas equações, o que aconteceria? Eu teria o seguinte, ó. Peso mais peso daria 2 pesos, né? Então, ó, 2 pesos, eu já vou ir direto. 2 pesos seria 2mg. Normal 1 com normal 1 cancelaria, então ficaria 2 pesos menos normal 2, isso é igual a 2ma. Que é justamente o que a gente obteve. É como se eu juntasse os blocos, ó, 2m menos n2. É justamente isso que a gente tinha achado. Tá, ó. Só que aqui eu tinha chamado de N1, né? Tem que tomar cuidado só com isso. Então, ó, eu juntei os blocos, ó, 2mg, 2ma. Então, isso aparece naturalmente. É uma técnica. Beleza? Com isso, a gente encerra a questão. Marca a alternativa letra D, tá? A solução é essa. Aqui é a explicação porque dá certo se você fosse olhar individualmente. Mas é isso. Fechamos aí essa lista de elevadores. Um abraço, bons estudos para aqueles que acompanharam e fiquem com Deus.